E para analisar a situação na Grécia, são meus convidados Vítor Ramos e João Queiroz. Aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Vítor, começando por ti e as notícias mais recentes, e tem sido um fluxo enorme de notícias, informação e contra-informação, também é verdade, nos últimos dias, mas mais uma vez, e depois de uma interrupção, o Eurogrupo terminou sem qualquer tipo de consenso. Estará a começar a Cimeira Europeia. Ainda acreditas, e faço-te esta pergunta porque li ainda agora, momentos antes de lançar a entrevista, que tanto Wolfgang Schäuble como Dijsselbloem diziam ou davam a entender que já não começavam a não acreditar na possibilidade de se chegar a um consenso. É mesmo essa a questão que te coloco. Tu ainda acreditas que à última da hora, ou para lá dos descontos, que ainda vai ser possível conseguir-se um acordo para a Grécia? Para lá dos descontos é um termo interessante. Nos descontos já nós estamos. Há momentos, exatamente, andamos nos descontos. Ir há a penaltis talvez quase. também não é solução, mas há coisa de meia hora atrás, brincávamos na sala, que provavelmente o problema estava nos tradutores, porque tivemos a Holanda a dizer que estávamos perto de uma solução e a senhora Merkel a dizer que tudo tinha andado para trás. Provavelmente são os tradutores que não estão a fazer as traduções corretas, que cada um tem o seu, e temos com alguns problemas de tradução. O que me parece é que não se está a ir para lado nenhum. Schäuble não mudou de opinião, mantém a sua opinião. Há uns dias atrás até tivemos ideia que a senhora Merkel não tinha avisado Schäuble que o panorama tinha mudado. Até se falou em uma pequena cisão entre os dois. Eu diria que assim, se isto não correr para o lado de Schäuble, claramente ele, como técnico que é, será homem para sair. Eu, pelo menos, acho que falo-ia porque parece que há aqui uma cisão muito grande entre o que é a vertente política e o que é a vertente mais técnica sobre o assunto. Em termos técnicos, não me parece que haja solução. Fazem-se contas e a Grécia não tem como pagar. A verdade é essa, por isso, já falámos disto há uns tempos atrás. Teremos que ir para uma solução que é um perdão. E quando olhamos para o rácio da dívida sobre o PIB, mais de 170%, será no mínimo muito difícil. Exatamente, não será propriamente uma solução fácil. O país não tem dinâmicas que lhe permitam crescer, não tem propriamente uma economia que seja ágil, que permita, no curto prazo, criar essas condições. Por isso, parece muito difícil e parece-me também que o que o Eurogrupo está a tentar procurar também é uma cisão, porque estão a discutir, o que está em discussão muitas vezes são de sincronização entre timings, entre começar agora ou começar daqui a 3 meses, 0,75% do PIB ou 1% do PIB. Dá uma sensação que não há solução entre o Eurogrupo e este governo. A solução provavelmente vai ser a cisão. Mas poderia haver uma solução entre o Eurogrupo e a Grécia? Provavelmente, e dá uma sensação que é isso que está a ser provocado. Ou seja, uma queda deste governo? É a sensação que me dá. Mas é possível, perante este impasse, e parece-me que para qualquer um de nós, por muito que possamos ir acreditando que há consenso ou não, ninguém sabe ao certo o que é que poderá acontecer, mas será que é possível fazer cair este governo sem antes haver este cenário que vai sendo hipotético, mas que poderá ser o pior cenário, que era uma eventual saída da Grécia da zona euro? Qual é a diferença entre o FMI receber 1,6 mil milhões dia 30 ou receber 1,6 mil milhões dia 31 ou 35? Ou um mês depois, porque há uma cláusula que permite pagar 40, para lá da data ou seja, limite. há sempre cláusulas que permitem esta coisa. Temos junto do BCE a devolução dos juros e dos lucros que o BCE tem com as compras de obrigações soberanas gregas, que são cerca de 1,9 mil milhões. Os países concordam, como é evidente, se a coisa correr bem, devolver os fundos à Grécia e a Grécia paga o FMI. Eu não me parece que seja esse o problema. A questão é que a sensação que me dá é de Tsipras, Varoufakis e Schäuble não se entendem. Varoufakis faz queixar de Tsipras. Tsipras diz, está bem, agora fala comigo, já não fala com Varoufakis. No dia seguinte, Schäuble tenta falar com Varoufakis, com Tsipras, e Tsipras diz, eu peço desculpa, mas eu não falo inglês, o senhor vai ter que falar com Varoufakis. Este é um bocadinho o ambiente, é uma pescadinha de rabo na boca, não me parece que tenha solução. Por isso, não há confiança entre o Eurogrupo e este governo, por isso penso que só há uma solução. Que é? Quebra do governo. Ou cair este governo? Cair este governo. E a seguir, claramente,
em termos políticos é a queda do governo, em termos económicos é o haircut. Parece-me Também essa é a tua opinião, João. Mais Temos aqui mais duas pela possibilidades em cima da mesa. Manter direita. o governo grego e permitir um haircut, um novo haircut, é importante que se diga, ou fazer cair este governo e mesmo assim permitir um haircut ou fazer um novo programa de ajuda para o país? Passará também, basicamente, a questão da matemática é sempre dura e é aquela que prevalece, infelizmente, por mais se queira ou não queira, e se queira defender mais as vertentes políticas e passa por aí. E eu também não acreditando, como a maior parte das pessoas, que estes políticos que foram eleitos na Grécia são patologicamente idiotas, que não o são. Portanto, basicamente já tem bem definido o que é que há para fazer. Tem que ganhar tempo e evoluir naquilo que é o seu mandato. Eles foram eleitos, estão mandatados para acabar com o corte do conjunto de despesas e conseguir recuperar alguns níveis de bem-estar relativamente à população helénica. Ponto. O resto, há mais meia dúzia de pontos, mas, se calhar, o mais relevante aqui, para quem tem os 170% a 180% de estoque de dívida em função do PIB, tendo em conta que o crescimento económico não é significativo para aquilo que eles precisam, para este montante de dívida que têm. Os 1% que eles têm de excedente também não é significativo para o monte. Também faz este montante de estoque de dívida. Basicamente, eles sabem mais ou menos para que ponto é que têm que evoluir. A questão da saída do euro. Juridicamente, há grandes dúvidas se este governo helénico foi empossado, tem possibilidade de fazer a saída do euro. Ninguém votou. A verdade é que os decretos não prevêem isso. Pronto, teria que passar por um cenário de votação, uma reeleição, de que formato fosse, legislativas, uma consulta, um plebiscito, qualquer coisa. E há aqui um dado curioso, é que, e permite-me, todos esses processos, e como qualquer processo legal, leva o seu tempo. Evidente. E se a Grécia já está a correr há muito tempo contra o tempo, como é que iria subsistir durante esse período, mesmo que fosse já num período de transição para a saída da zona euro? Não sendo estes cavalheiros, este executivo patologicamente idiota, provavelmente existe aqui um plano de ação de forma a que, no pior cenário, não vai haver um impacto no nível de vida ainda mais brutal do que tem havido na população helénica. Pronto. Tendo dito isto, relativamente também à zona euro, o que é que eles analisam? Sabem, têm todos esta grande evidência do estoque de dívida, sabem que o que está em discussão neste momento é aproximadamente 7 mil milhões ou 8 mil milhões. E o que é isso? Nada para aquilo que há necessidade, como dizias e muito bem, de rever toda a outra parte, de pôr a economia, dar estrutura e pôr a economia grega a funcionar. Sim, também parece evidente que vai ser preciso um resgate à banca, porque tendo por base esta última semana do BCE e do ELA, em 5 dias ou em 7 dias, 5 aumentos do ELA, que já ascende um total de quase 90 mil milhões de euros. Exatamente. É um sinal de que a banca estará falida, tem tido aqui algum oxigênio, mas depois vai precisar de uma botija, passa a expressão, para andar atrás, porque senão não consegue. São quase 90 mil milhões, que vai engrossar o total de quase 125 mil milhões, que tem uma representatividade de quase 70, 80% do PIB helénico. O que é que a Grécia vai fazer se saísse da zona euro? E a maior parte da banca, como dizes muito bem, está assente em cima do BCE mais a FSF. E mais o BCE. Fala-se muito, e falou-se disso quando do resgate a Portugal também, na questão de que era aquilo que os bancos faziam, os bancos centrais antes nomeadamente os bancos que estão na zona euro, antes de entrarem na zona euro, que era desvalorizarem a moeda nacional. Mas agora, se pensarmos numa recuperação do dracma na Grécia, numa consequente desvalorização da moeda para tentar tornar o país de alguma forma mais competitivo e a dívida em euros, como é que fica? Podemos regressar a esse ponto, mas para lá também teríamos de ganhar algum tempo até evoluirmos na substituição do euro pelo dracma. A tua pergunta é inteligente. Grande parte do que já saiu, dos valores que saíram fora do sistema, ou para outros países ou para baixo do colchão, entre aspas, provavelmente vão permitir aqui acautelar um bocado uma parcela da dívida. Vamos aqui pôr um parênteses. É interessante ver esta semana que há uma fase da população média que tem alguma capacidade de crédito,
que resolveu deixar de também solver e de fazer o pagamento à banca. Portanto, executem-me, executem as garantias que conseguirem. E aí para ver. Os níveis de incumprimento são reflexos disso. Cá está. Chegamos a um ponto em que os valores de dívida são extremamente elevados, uma possível implementação de uma moeda, dracma, o que for, provavelmente tem que ser impresso com uma tal quantidade que provavelmente vai provocar níveis de inflação e vai aumentar as responsabilidades. Terá equivalência no euro como moeda forte, depois vai ser convertida em dracmas. Num primeiro momento, provavelmente, não haverá um grande equilíbrio, mais a prazo. Mas agora temos que começar a olhar também para as outras valências da economia, da estrutura da economia da Grécia. Grande parte da economia da Grécia conseguiu sobreviver ou conseguiu capitalizar com as suas exportações, ou seu pendor exportador, com a desvalorização do euro? Curiosamente, não. Na componente das exportações, a única parte que teve algum ganho foi na componente dos turistas. Esta parte que representa entre 15% e 20% do PIB, helénico é que teve aqui algum dinamismo. Portanto, para dizer, provavelmente, aqui também uma saída e uma entrada de um dracma desvalorizado também não vai criar grande valor acrescentado relativamente à sua economia. Não há forma também, a economia grega, ao longo destes anos, correlacionou-se e está muito mais interiorizada dentro do espaço do euro. Esta percepção não é só do comum do investidor ou do credor, é também dos políticos, do credor, dos principais credores que estão em cima da mesa a degladiar com o atual executivo. Então, provavelmente, quero eu acreditar que o que se procura com base nestas negociações é que este executivo consiga dotar a sua própria economia. Agora vamos repetir aquilo que dissemos aqui há 3 ou 4 meses atrás, que a sua capacidade tributária de recolher impostos funcione, que consiga ter registros credíveis. Há aqui um conjunto, pôr a sua economia naquilo que era o trilho anterior. E desta forma, provavelmente, dizer, pronto, meus senhores, vocês conseguem estruturar a vossa economia, conseguem recolher impostos, conseguem saber o que é o nível de despesa, conseguem saber o que é o património. Pronto, vamos avançar agora com perdão de dívida, ou pegar tudo o que seja de 120% do estoque de dívida em função do PIB para a frente, como já dissemos aqui algumas vezes, chutar isto para perpetuidades, logo se verá, mas para isso tem que haver aqui algum espaço. Assim, nesta forma, no atual enquadramento, vamos aqui estar a negociar 7 ou 8 mil milhões e depois sempre com a percepção de que não vai servir para nada, só foi uma discussãozinha, lá para o outono e inverno ou daqui a um ano, estamos outra vez. A questão é mesmo essa, já aqui coloquei hoje, neste mesmo estúdio, que é todo este impasse, estamos a assistir a 5 meses de impasse e de incerteza para termos aqui algum folgo durante mais 3, 6 meses, sensivelmente, porque depois terá que haver, e olhando para a proposta que esteve em discussão esta manhã, há logo na primeira linha das 10 páginas que foram discutidas, diz-se a partir de adotar com efeitos efetivos, a partir de 1 de julho deste ano, um orçamento retificativo para 2015 e depois uma estratégia fiscal de médio prazo entre 2016 e 2019. E aqui sim entrariam as tais, provavelmente, reformas mais estruturais e estruturantes, e aqui seria a curto prazo a questão dos impostos, aumento de impostos, e é por aí que eu queria ir, Vítor, que é precisamente para uma economia que está com muitas dificuldades que se pretende, e como dizia o João, precisa de crescer, precisa de criar riqueza para criar emprego, para tentar sair ou tirar a Grécia deste sufoco. Quando se olha para algumas destas medidas, e nomeadamente, e nem vou falar do IVA, mas falando, por exemplo, do IRC, aumentar a taxa de IRC de 26% para 28%. Fazer aquilo que em Portugal é conhecido como pagamentos por conta, ou seja, à cabeça e antes do tempo, claro, pagar a 100% aquilo que se espera ganhar ou terem receitas durante o ano. Estamos a falar 100% de pagamentos ao nível dos impostos para as empresas, mas também para os... Aqui este documento o que diz é individual business, portanto será para as pequenas, provavelmente pequenos empresários ou empresários em nome individual, sim, sensivelmente aquilo que em Portugal. Abaixo de 500 mil euros, 12% abaixo de 500 mil euros. Como é que, e é a questão que te coloco e que é válida também para o João, como é que se atrai investimento perante uma situação destas, perante medidas destas, a ter-se por base que poderão ser aprovadas, e se tivermos por comparação, por exemplo, a Irlanda que se bateu
para não subir o IRC. Portugal, que fez uma reforma, e está a fazer uma reforma do IRC, precisamente fazendo o oposto, descendo esta taxa. Penso que se algo vai ter de positivo esta posição grega, e provavelmente a única coisa que o Syriza vai trazer de bom a este espaço, a esta discussão, é abrir a discussão para a integração não só económica, mas política e a harmonização fiscal. O que eu penso que poderá acontecer desta situação, o Syriza não trouxe nada de bom à Grécia, para já. A Grécia está pior do que estava, os indicadores estão piores do que estavam, o superávit já não existe, existia há meia dúzia de dias atrás, por isso a Grécia está pior. Se eu tivesse que avaliar a prestação do governo de Syriza, seria má, e com certeza que os gregos também a avaliarão da mesma forma. Não é possível criar investimento ou atrair empresas para investir na Grécia nesse esquema, nesse pensamento, aumentar impostos, não é a ideia. E se a ideia juntarmos esta instabilidade toda Exatamente. e a confiança que demora depois a regressar... E a confiança no Syriza, não é? Quem é que de bom senso, que capitalista de bom senso é que vai investir dinheiro na Grécia do Syriza? Eu acredito que nenhum. É exatamente por isso, esse é exatamente o ponto principal, que é, o Syriza com certeza vai ter que sair. Mas se houver alguma coisa que o Syriza contribuiu, ou vai contribuir para a Europa, é para uma discussão mais alargada. É possível a Europa continuar como está? É possível que Portugal consiga viver com esta carga fiscal e que daqui a 5 anos, eu dizia há bocado 10, o João dizia 5, não tenhamos outra vez com o FMI à perna? Provavelmente não é possível. Por isso, das duas, uma. Ou a Europa pensa nisto e reestrutura um pouco o pensamento. Se pensarmos em Estados Federados nos Estados Unidos, penso que a distribuição de riqueza do PIB entre Estados é acima de 10% do PIB. Tenho ideia, não tenho certeza, mas tenho ideia que na Europa andará à volta de 1%. Por isso, não é possível. A questão aqui é sempre, e é aquilo que os críticos da União Monetária muitas vezes falam, que é como é que é possível exigir-se à Alemanha aquilo que é uma economia fortíssima, exigindo-se ou tentando-se exigir o mesmo a uma Grécia, Portugal, até mesmo uma Itália. Como é que é possível criarem-se condições ou obrigarem-se a que haja condições idênticas entre economias tão distintas? E muitas vezes falava-se, e durante a crise, numa evolução económica na zona euro a 2 velocidades, e havia alguém que dizia, não, 2 não, desculpem lá, é 3 ou 4 velocidades diferentes de crescimento dentro da zona euro, não são 2. É verdade. Falávamos também há pouco, ali fora, sobre os gastos, a percentagem do PIB que é gasta na parte militar, em despesa militar. Se nós pensarmos na Alemanha, a Alemanha tem tido uma desculpa simpática, que desde 40, que não pode ter bombas, não pode, está proibido. Não tem plano de expansão. Mas faz a construção que é comprada pela Grécia. Porque a Grécia, se quer ter representatividade internacional, e é obrigada a tê-la, Portugal também, Portugal, nós pensaríamos, por certo, que seria mais eficaz termos vedetas rápidas ou lanchas rápidas de patrulhamento da costa do que ter as MECO. É verdade, era mais eficaz, mas não nos dava representatividade internacional. A Grécia gasta, não sei quantos milhões ano, 400. 6% do PIB. Agora propõe-se cortar 400 milhões de euros. Mas a NATO não deve estar muito contente com isso. Nem os Estados Unidos, nomeadamente. Exatamente. Os Estados Unidos, o secretário de Estado, um dos secretários de Estado do Tesouro americano, que comentava a posição grega de uma forma menos simpática, esta semana já veio dizer o contrário. Dizer, bom, agora que a Grécia já apresentou um novo pacote de medidas, os senhores, por favor, sentem-se lá e cheguem lá a alguma... É porque se começarmos a olhar para o mapa, começamos a ver os países que estão ali à volta, alguns deles que estiveram num passado recente em conflito. Exatamente. Temos a questão do bloco da Rússia também, que não agrada de todo aos Estados Unidos. Continua a ser a preocupação. Como é que alguém se vai poder sentar à mesa com uma conversação séria e honesta, com alguém que se senta com a Rússia Mas será que não é esse o grande... Ou não é por isso que ainda continuamos num impasse em relação à Grécia? Não sabe o governo grego que tem esse grande trunfo? Claramente. Não e estamos daí a discutir economia. A dizer não estamos a a questão do economia. encontro com Vladimir Putin. Ontem dizia-me um analista que, nestes termos, a sorte da Europa nesta altura, e entenda-se como se quiser, mas a sorte da zona euro nesta altura é que
a própria Rússia está com problemas de liquidez, porque senão já teria concedido um empréstimo à Grécia e se calhar agora estávamos de uma forma ainda mais séria a discutir uma possível saída da zona euro. Os gregos são ortodoxos, entendem-se melhor com os russos do que propriamente com... Sim, a grafia, a escrita é quase, também tem partilha. Estamos a falar claramente, a Europa, a NATO tem muito interesse na posição geoestratégica da Rússia. Mas a NATO também tem capacidade de pegar em recursos e recolocar também naquela zona. Como dizes muito bem, concordo. A Grécia também recebe da NATO para parte desse armamento. Tem outro vizinho logo acima, que está com uma outra postura nos últimos, pode-se dizer, 10 anos, muito diferente, muito menos beligerante, que era com a Grécia aqui há uns 30 ou 40 anos atrás. E também tem uma despesa de armamento em função do PIB de aproximadamente 6%. E também pertence à NATO. Agora vamos discutir se a Grécia, para além da zona euro, também vai sair da NATO e vai substituir pelo Pacto de Varsóvia. Há aqui grandes dúvidas. Agora, provavelmente, se calhar, no ponto em que está, em que a população está com níveis de bem-estar, concordo contigo, em que neste momento o desempenho do atual Executivo não parece ter aumentado os níveis de bem-estar, provavelmente... Confiança, nem nada. Provavelmente tem que pensar mais numa perspectiva de sobrevivência do que propriamente já de defesa, porque existe esta capacidade de se autossubstituir. Também uma nota, dizia-me um tenente-coronel também do nosso exército, que em termos dos países da zona NATO só podem comprar armamento dentro, portanto não vão comprar, vão pedir crédito ao Pacto de Varsóvia. Só aqui mais um ponto, que sempre muito interessante, o PIB per capita, quer da Grécia, quer português, atualmente anda próximo dos 19 mil euros. E voltamos àquela questão que colocavas há bocado. Só que o nosso salário mínimo mensal é de 589 e da Grécia de 683. Como é que neste ambiente, se não quiserem cortar, não quiserem ganhar aqui algum efeito, competitividade, como é que vão atrair investimento? Como é que vão fazer acreditar que eles têm um efeito multiplicador, quer em termos de consumo interno, quer em termos de produtividade, vão ganhar competitividade e pôr aquela economia a crescer? Fica mais difícil. Claro, esta evidência é patente para toda a gente. Agora, provavelmente, ter-se-á que encontrar uma outra forma de conversar com os credores, vamos para aquela parte. Provavelmente temos que arranjar um outro formato para convencer os credores, estabilizar e começar a pensar no médio e longo prazo, o que é que eu vou fazer com aquele estoque de dívida que carrega atrás de mim, como é que eu vou ajustar os juros e pôr e encontrar um outro nível de evolução. Tens um investigador, Peter Morier, ele é professor, investigador, é um cientista, é um estudioso de uma universidade americana de Maryland. Ele disse uma coisa muito gira que se aproxima também da posição do FMI. Quanto mais depressa os credores perceberem que é insustentável o pagamento da dívida por parte dos gregos, mais depressa se começa a trabalhar-se uma solução. Mas aí entramos novamente na esfera política, que é... E se calhar, não sei se concordas comigo, mas quando cederem, se houver mais um haircut, por exemplo, que seja, os movimentos têm sido criticados mais de esquerda, se quisermos, os Podemos de Espanha e os Podemos de outros países vão ascender em força e depois ninguém quer pagar as suas dívidas porque querem beneficiar, e com todo o direito, daquilo que a Grécia beneficiou. Essa é exatamente a questão. Como é que vamos conseguir fazer isto? Sem desequilibrar politicamente a Europa, mas manter a Grécia dentro de um sistema. Claramente, Syriza não pode ficar. A única forma que a Europa tem de manter esta coisa mais ou menos equilibrada é dizer, com estes senhores não nos sentamos. Aliás, há uma brincadeira que todos nós fazemos, hoje em dia não há revolta nas ruas gregas, porque estão todos no governo. Os tipos que se manifestavam estão no governo, por isso não há tipos a queimar viaturas. Mas é a ideia que dá, ou seja, eu dava a sensação que se não avançarmos para um plano sem Syriza, claramente vamos ter... E é preciso lembrar que começamos esta semana, que já está praticamente no fim e continua tudo sem acordo, começamos esta semana com Jean-Claude Juncker a dizer, e no dia seguinte uma comissária europeia a confirmar, que se houvesse acordo havia disponibilidade para conceder já um empréstimo de 35 mil milhões de euros
ao país e de repente tivemos aqui uma acalmia e um regresso aparente da confiança que durou 2 dias e neste momento estamos... Mas o Tsipras percebeu isso e disse que o que está a acontecer é que o Eurogrupo não tratou assim Portugal e Irlanda, que muito provavelmente o que pretende é influenciar a política interna grega. Por isso, penso que a resposta está dada pelo Tsipras. Meus senhores, muito obrigado pela vossa análise. Estão feitos aqui os destaques para já sobre a Grécia.